Ele havia recebido o epíteto de o louco do cume, e não era um apelido sussurrado em voz baixa. Nos últimos dias do século XIX, durante aquele período crítico em que todos os colonos da região se empenhavam em reforçar telhados, selar rachaduras com alcatrão ou cavar abrigos subterrâneos contra os vendavais, esse indivíduo dedicou-se a uma tarefa que, aos olhos de qualquer transeunte que cruzasse a trilha da montanha, beirava o absurdo. Aconteceu no final do outono, aquele momento preciso do ano em que a atmosfera se impregna de um aroma metálico, como se o próprio solo estivesse afiando facas, e a folhagem, já quebradiça e tingida de ocre, sussurrava o aviso de que o frio letal era iminente. As primeiras geadas noturnas petrificavam a terra, e cada amanhecer servia como um lembrete severo para os habitantes do vale. O inverno é um juiz que não perdoa negligência. Enquanto seus vizinhos, seguindo a tradição litúrgica de seus ancestrais, empilhavam lenha contra as paredes externas de suas cabanas, este homem ergueu uma estrutura incomum, um longo conduto de teto baixo, feito de lonas gastas e postes de madeira rústicos. Não era uma tenda nem um estábulo improvisado. Era excessivamente estreito e baixo, estendendo-se da pilha de lenha até a soleira de sua casa, serpenteando pelo quintal como um gigantesco réptil de tecido. Do povoado vizinho, as pessoas paravam o que estavam fazendo para observar e caíam na gargalhada. Naqueles tempos de dificuldades, quando os recursos valiam seu peso em ouro, desperdiçar lona e vigas sólidas em algo que parecia ser uma simples passarela coberta era considerado o cúmulo da tolice. Esses materiais poderiam ter sido facilmente usados para vedar uma janela com goteiras ou consertar um telhado com goteiras. No entanto, ele os estava usando para algo que não oferecia proteção térmica direta e não parecia constituir nenhum abrigo tangível. Cavaleiros passavam, encolhidos em suas peles de carneiro, apontando zombeteiramente para a estrutura que vibrava com as rajadas de vento. Eles especulavam que ele estava pavimentando uma estrada para fantasmas ou que o isolamento de viver no ponto mais alto da montanha finalmente o havia enlouquecido. Zombavam dele, fazendo apostas sobre quantos dias se passariam antes que o primeiro vendaval forte rasgasse a lona e a espalhasse como confete pela floresta. Mas o homem nunca ofereceu qualquer defesa. Não ofereceu explicações nem justificativas. Simplesmente perseverou em seu trabalho. Ele amarrou as cordas com precisão cirúrgica, cravou as estacas na lama semissólida, que já começava a cristalizar, e apertou o tecido com a pressão exata, o suficiente para drenar a água, mas permitindo a circulação de ar. Cada gesto era premeditado, calculado, obedecendo a uma arquitetura invisível para todos os outros. Ele possuía um conhecimento que lhes era estranho. Talvez o tivesse assimilado estudando os costumes das tribos nativas da região, ou talvez o tivesse decifrado após anos de amargos fracassos e noites de hipotermia. Mas chegara a uma verdade inescapável. O adversário mais formidável do inverno não era a queda de temperatura, mas a umidade. Aquela umidade insidiosa que transformava a madeira em blocos de gelo inúteis. Na fronteira, a lenha transcendia o conceito de conforto, era sinônimo de sobrevivência biológica. Aquecia a casa, permitia cozinhar e derretia a neve para obter a água potável. Se a lenha se molhasse e congelasse, o resultado não era um mero inconveniente, mas uma sentença de morte. Os aldeões acreditavam que empilhar toras sob os beirais oferecia proteção suficiente, confiando que o calor residual das paredes manteria a madeira seca, ignorando completamente a dinâmica do inimigo invisível que se aproximava. O vento de inverno não se limitava a acariciar as cabanas. Ele girava, formava vórtices e empurrava a neve em pó para cada fresta das pilhas de lenha. Durante o dia, essa neve derretia sob o sol fraco e à noite congelava, novamente criando uma camada de gelo que tornava a combustão impossível. O túnel, considerado inútil por todos, não era uma mera passagem. Era uma façanha de engenharia de sobrevivência, um espaço de transição, uma câmara de ar projetada
para inclinar a balança a seu favor quando o mercúrio despencasse para 30 graus abaixo de zero. Quando as primeiras nuvens plúmbeas começaram a coroar os picos, eclipsando o sol e tingindo a paisagem de cinza, o riso no vale cessou abruptamente. O ar tornou-se opressivo, estático. Era aquele silêncio sepulcral que precede a emboscada de um predador. O homem ajustou o cabo de tensão final do túnel, examinou o céu que escurecia e recuou para sua cabana, selando a entrada atrás de si. Ele deixou a comunidade com uma pergunta pairando no ar gélido. Teria ele perdido seu tempo criando um brinquedo de pano? Ou era ele o único indivíduo verdadeiramente protegido da tempestade monstruosa que estava prestes a devorá-los? A tempestade não ofereceu preâmbulo, nenhuma cortesia. A nevasca desceu sobre a montanha como um golpe de martelo, um rugido branco que obliterou trilhas, cercas e pontos de referência em questão de horas. No primeiro dia, a neve caiu em densas cortinas, impulsionada por um vento que uivava entre os pinheiros com a intenção de arrancá-los pela raiz. Na segunda noite, o mundo jazia sepultado sob uma implacável camada de gelo e silêncio. No vale, os aldeões acordaram com uma certeza opressiva no peito. Era imprescindível sair para buscar lenha. Sem fogo, uma cabana se transformava em um mausoléu em chamas. Eles empurravam as portas com os ombros, encontrando paredes brancas que bloqueavam todas as saídas. Cavaram por horas exaustivas, inalando cristais de gelo, até conseguirem abrir passagens estreitas que a nevasca fechava novamente assim que viravam as costas. A tempestade não negociava. Quando finalmente chegaram aos seus depósitos de lenha, o medo se transformou. Onde esperavam encontrar toras prontas para o fogo, encontraram monólitos glaciais. A neve que o vento havia soprado entre as vigas derretera com o calor do dia que escapava das casas, congelando furiosamente com a chegada da noite. As toras estavam fundidas em uma massa compacta por uma crosta dura, brilhante e inflexível. Homens com barbas cobertas de gelo martelavam a madeira com machados, arriscando dedos e pulsos para libertar uma única tora. Cada golpe ecoava oco, como se atingisse granito. Quando finalmente conseguiram desalojar um, estava encharcado. Ao carregá-lo para a lareira, a madeira sibilou e crepitou, desperdiçando sua energia, evaporando a água em vez de aquecer o cômodo. Os fogões devoravam combustível sem oferecer qualquer conforto. O frio avançava, conquistando cômodo após cômodo, como uma maré imparável. Dentro daquelas casas, as famílias se amontoavam no coração do lar. As crianças, envoltas em tantos cobertores que perdiam a forma humana. As mulheres, contando as horas com os lábios cerrados. Os homens, amaldiçoando o vento e a estação. Ninguém ainda compreendia toda a cadeia de causalidade do desastre. A decisão tomada semanas antes, a fé cega em métodos herdados nunca concebidos para aquele vento específico, aquela neve, aquela umidade. Lá em cima, na crista da montanha, o cenário era radicalmente diferente. O homem abriu a porta e não foi recebido pelo açoite do vendaval, mas por uma penumbra calma. Entrou no túnel. A lona vibrava violentamente sob o impacto externo, e o barulho era ensurdecedor. Mas sob suas botas, o chão permanecia seco, livre de neve e gelo. Avançou sem pressa, chegando a tirar o casaco mais pesado, respirando um ar gélido, porém constante, como se alguém tivesse abaixado o volume do mundo. Aquele espaço não pertencia nem ao interior, nem ao exterior. Era uma zona de transição, um limbo onde a temperatura não oscilava abruptamente, onde o ar fluía sem depositar umidade. O vento, não encontrando superfícies planas ou bordas contra as quais acumular neve, deslizava ao longo da curva do túnel e continuava seu curso. Ao chegar ao galpão, encontrou a lenha intacta, fria, sem dúvida, mas seca. Madeira que, ao ser rachada, estalava com um som limpo e seco. Carregava apenas o absolutamente necessário. Nem um grama a mais. Não havia urgência, pois não havia desperdício. Retornou pelo túnel e fechou a porta da frente com a calma de quem abaixa uma cortina. Enquanto no vale,
As reservas eram queimadas em dobro, numa tentativa fútil de secar os troncos encharcados. Ele consumia apenas o necessário. Seu fogão acendeu instantaneamente. O calor irradiado era profundo, constante, o tipo de calor que seca o ar e restaura a sensibilidade nas extremidades. Lá fora, o uivo da nevasca persistia. Dentro, o tempo se arrastava. Os dias se transformaram em semanas. A tempestade não foi um evento breve. Ela se instalou. A neve caiu, compactou e caiu novamente. E com o cerco prolongado veio outro perigo, a escassez de alimentos. Sobreviver à primeira noite não garante sobreviver ao mês. O homem conferiu seus suprimentos, racionou sua comida e manteve o fogo sob estrita vigilância. O túnel resolvera um problema logístico crucial, mas não o eximira da disciplina férrea. Lá embaixo, a fadiga estampava-se nos rostos abatidos e a fumaça da madeira úmida sufocava seus pulmões. Alguns começaram a queimar os móveis e, em seguida, o assoalho. Cada decisão desesperada hipotecava o amanhã. E, no entanto, o frio continuava a encontrar brechas. Um dia, durante uma breve pausa na tempestade, alguém olhou para o cume. Através da neve rodopiante, pensou ter vislumbrado movimento. Não uma luta frenética pela sobrevivência, mas rotina, uma calma dolorosa de imaginar. A nevasca, no fim, não fez distinções e atingiu a todos igualmente. Mas a qualidade da resposta humana fez toda a diferença. Enquanto o vale aprendia da maneira mais difícil que o inverno castiga a umidade antes do frio, no cume, um túnel de lona continuava a cumprir sua função silenciosa. Separar extremos, conservar energia, ganhar tempo. Porque na fronteira tempo não é luxo, é vida. Com o passar das semanas, o inverno deixou de ser um fenômeno meteorológico e tornou-se um estado permanente. A tempestade não era mais vista como algo finito, mas como uma presença que viera para ficar. O céu permanecia baixo e plúmbeo, e a luz do dia era apenas uma pálida faixa que roçava os picos antes de desaparecer. No vale, as pessoas começaram a medir a existência em perdas. Cada dia, eles contavam os troncos restantes, as horas de fogo sustentável, os dedos que estavam perdendo a sensibilidade. A umidade havia vencido a guerra sem sequer declarar batalha. A neve não irrompeu com um estrondo, mas com paciência geológica, infiltrando-se nas frestas, saturando as fibras da madeira, roubando o calor sorrateiramente. As casas cheiravam a fumaça acre. Não ao aroma reconfortante da madeira seca, mas a vapor e cinzas mal queimadas. Os fogões rugiam, mas as paredes continuavam a irradiar frio. O fogo consumia sua própria energia, evaporando água, e cada tronco molhado era uma dívida paga com mais lenha, fechando o ciclo como uma armadilha perfeita. As famílias alteraram seus hábitos diários, dormiam amontoadas para conservar o calor corporal, fechando cômodos inteiros, sacrificando espaço em prol da eficiência térmica. As conversas tornaram-se telegráficas, práticas, tensas. O inverno ensinou-lhes a economizar palavras e a se concentrar no essencial. Alguns homens tentaram improvisar soluções tardias. Cobriram a lenha com lonas mal fixadas, ergueram paredes às pressas, cavaram trincheiras que só serviram para acumular mais neve. Tudo chegou tarde demais. O dano estrutural já havia sido feito semanas antes, quando o vento destruiu suas pilhas de lenha. Então, o boato começou. A princípio, eram murmúrios de descrença. Diziam que a realidade no topo da colina era bem diferente, que o tal louco não precisara sacrificar uma única cadeira, que sua chaminé não soltava fumaça constantemente porque não precisava. Ninguém queria acreditar em tais fofocas. Admitir aquilo significava aceitar que a zombaria do outono fora uma sentença de morte assinada às pressas. Lá em cima,
O homem seguia uma rotina espartana. Levantava-se ao amanhecer, inspecionava o túnel, ajustava as amarras caso o vento as tivesse soltado e removia pequenos acúmulos de neve antes que ganhassem peso. O túnel exigia manutenção, mas compensava cada minuto investido. A madeira permanecia seca, o galpão ventilado e o ar naquele espaço liminar se mantinha alguns graus mais quente do que lá fora, evitando a condensação. Não era feitiçaria, era observação aplicada com humildade. O homem não havia conquistado o inverno, havia negociado uma trégua com ele. Mesmo assim, o isolamento começava a cobrar seu preço psicológico. As noites eram intermináveis e o vento dificultava o sono. Havia momentos em que o uivo soava como uma voz humana, lembrando-o de sua própria vulnerabilidade. Ele ponderava sobre a comida, a duração real de seus suprimentos, possíveis erros de cálculo e a tênue linha entre previsão e arrogância. Certa manhã, após uma noite particularmente brutal, ele avistou figuras se movendo no vale, pessoas rastejando por trilhas abertas por paz e puro desespero. Elas não estavam subindo para rir, estavam subindo para questionar. Subiram com uma lentidão agonizante, exaustos, com os rostos abatidos e as mãos envoltas em trapos. Não houve zombarias, nem piadas, apenas olhares longos e analíticos para o túnel, a lona esticada, o chão inexplicavelmente seco. Como? Perguntou um deles, sem conseguir terminar a frase. O homem não se apressou em responder. Ofereceu-lhes abrigo térmico. Serviu-lhes uma bebida quente, permitindo que seus corpos sentissem a diferença antes de verbalizar a explicação. Porque algumas lições não entram pelo intelecto, mas pela pele. Falou-lhes da dinâmica do vento, sua tendência a procurar cantos, da umidade resultante do choque térmico, do valor estratégico de criar transições e pensar em camadas. Não se considerava um gênio. Relembrou seus erros passados, as noites em que estivera à beira do colapso. Os visitantes ouviram em silêncio, medindo visualmente, calculando distâncias, comparando com suas próprias casas expostas e seus suprimentos perdidos. A vergonha pesava sobre seus ombros, mas o inverno não deixava espaço para orgulho ferido. Quando eles saíram, o túnel tremeu novamente com o vento. O homem fechou a porta e ficou imóvel por um instante, escutando. Ele sabia que a orientação nem sempre chega a tempo de salvar vidas. Sabia que nem todos conseguiriam corrigir seu rumo naquele inverno. O frio persistiu, os suprimentos diminuíram e a fronteira reiterou sua regra de ouro. Sobreviver não se resume a suportar o choque inicial, mas a gerenciar a resiliência a longo prazo. E enquanto o vale pagava o preço por decisões passadas, uma verdade incômoda se confirmava na cordilheira. O que parece inútil para os ignorantes pode ser o único fator determinante quando o mundo congela. Fevereiro chegou sem alarde, como costumam chegar as ameaças reais na fronteira, quando já é tarde demais para consertar as coisas. O inverno deixou de ser feroz e se transformou em algo pior, uma pressão constante e implacável. As grandes tempestades cessaram, mas o frio permaneceu denso, penetrando até os ossos dia após dia. No vale, a situação tornou-se insuportável. As pilhas de lenha eram massas, disformes, enegrecidas pela fuligem e pelo gelo. Muitas casas não conseguiam mais manter o fogo aceso à noite. O amanhecer revelava fogões apagados e cômodos congelados. O ritual de acender o fogo a cada manhã tornou-se um teste de nervos, uma corrida contra a dormência e o pânico de que a faísca não acendesse. Algumas famílias isolaram seções inteiras de suas casas, dormindo em cozinhas apertadas, barricadas atrás de pilhas de móveis. Outras não tinham mais móveis para mover. Eles haviam sido queimados semanas antes para garantir mais uma noite de aquecimento. O inverno cobrou seu preço não apenas dos recursos materiais, mas também da dignidade humana. Foi então que o orgulho foi definitivamente destruído. Homens que riam com ar de superioridade no outono agora evitavam contato visual. As conversas giravam em torno do inevitável. Nem todos chegariam à primavera sem ajuda externa. E essa ajuda tinha uma origem que ninguém queria nomear: a crista. O túnel. Um pequeno grupo decidiu subir, não por curiosidade, mas como homens derrotados pelos elementos.
A escalada foi árdua. Cada passo na neve compactada era uma luta. Ao chegarem ao topo, pararam, paralisados não pela fadiga, mas pela incredulidade. Onde esperavam encontrar abandono, encontraram ordem. Onde pensavam ter visto gelo, viram solo firme e seco. O túnel ainda estava de pé, castigado pelo vento, mas funcional. Ao cruzarem o limiar da lona, sentiram a mudança imediatamente. O ar não mordia, não queimava seus pulmões. Estava frio, sim, mas ameno, suportável. O homem os cumprimentou sem triunfalismo. Não havia satisfação em seus olhos, apenas cansaço e uma vigilância silenciosa. Ela sabia que o inverno não havia terminado e que a solidariedade era, em última análise, outra forma de sobrevivência. Ela os instruiu sobre como apertar a lona, como eliminar superfícies planas onde a neve se acumula e como permitir a ventilação para evitar a condensação. Ele falou com eles sobre microclimas, sobre aproveitar a energia geotérmica latente, mínima, mas constante. Não houve recriminações. O inverno já lhes havia ensinado essa lição. Alguns voltaram com instruções claras. Outros entenderam que não havia mais tempo para grandes construções, mas aprenderam o suficiente para minimizar as perdas e proteger a lenha restante. Nem todos seriam salvos, mas alguns seriam. E na fronteira, essa margem representa a diferença entre a vida e a extinção. As semanas seguintes transcorreram em tensa espera. Cada dia, o céu era observado atentamente em busca de sinais. O silêncio se transformou, tornando-se menos ameaçador, como se o inverno também tivesse esgotado suas forças. O homem desmontava seções do túnel nos dias mais calmos, ajustando-o ao clima, testando e aprendendo até o fim. Quando o sol começou a recuperar seu vigor, não foi uma vitória instantânea. A neve não desapareceu imediatamente, mas tornou-se traiçoeira. Durante o dia, o gelo cedia, transformando o solo em um lamaçal. À noite, tudo congelava novamente. Muitos acidentes ocorreram justamente quando o perigo parecia ter passado. Finalmente, a primavera chegou. O vale emergiu como se tivesse saído de uma longa convalescença. Rostos abatidos, corpos debilitados, casas marcadas pela fumaça e por reparos emergenciais. Ao subirem até o topo da colina, os vizinhos depararam-se com uma cena que os deixou perplexos. O homem estava sentado na varanda, barbeando-se com mão firme. Não tremia, não parecia exausto. O túnel havia desaparecido. A lona estava cuidadosamente dobrada, guardada para o próximo ciclo. O solo, onde a estrutura estivera, estava seco e firme, enquanto os quintais lá embaixo, no vale, eram pântanos profundos. A lenha restante do homem secava na suave brisa da primavera, em perfeitas condições. A evidência era irrefutável. Não fora sorte, mas sim previsão. Ninguém riu desta vez. As perguntas surgiram em tons sussurrados, carregados de vergonha e respeito. O homem respondeu, apontando para a lona, dobrada. Explicou que o túnel não lutara contra a natureza, mas trabalhara em simbiose com ela, aceitando suas regras em vez de desafiá-las. O inverno havia quebrado o orgulho coletivo deles, mas também semeado algo novo, consciência, uma disposição para observar antes de reagir, para construir com intenção e não por hábito. Havia uma última lição, uma que só o tempo e a memória podem solidificar. Sobreviver ao inverno não é o fim da história, é apenas o prelúdio para o que será transmitido às gerações futuras. A primavera não chegou como uma celebração eufórica, mas como um despertar lento e cauteloso. O gelo recuou a contragosto, deixando para trás um vale marcado. Os riachos transbordaram com o degelo. A lama substituiu a neve e o cheiro de terra úmida impregnou o ar. Para os sobreviventes, cada amanhecer trazia consigo um toque de dádiva e dívida. As casas do vale narravam o inverno melhor do que qualquer palavra. Portas deformadas pela umidade, paredes manchadas de fuligem, pisos remendados onde antes havia tábuas. Muitos moradores se moviam lentamente, exaustos, e ainda com a lembrança recente do frio implacável. A nevasca era passado, mas a lição permanecia. A crista da montanha, por outro lado, parecia ter resistido em outra dimensão. Ali,
O solo era firme, a terra permanecera seca, protegida dos ciclos brutais de congelamento e degelo. O galpão abrigava madeira sã e a cabana não apresentava sinais de desespero. Não havia milagre, apenas coerência. Os vizinhos subiram, mais uma vez, desta vez sem a urgência da morte à espreita. Eles trouxeram novas perguntas. Eles não estavam mais tentando sobreviver a uma tempestade, mas sim se preparar para a próxima. Queriam entender por que uma aparente excentricidade havia se revelado uma vantagem estratégica. Queriam aprender a pensar antes de repetir padrões. O homem falava com parcimônia, fiel à sua natureza. Apontava para o chão, para o vento, para a orientação do galpão. Falava sobre observar as primeiras geadas, sobre sentir o ar, sobre identificar quando a umidade se tornava um problema. Explicou que o túnel não era uma fórmula mágica, mas um conceito adaptável, que cada lugar exige sua própria solução e que copiar sem entender é outra forma de risco. Pronunciou uma frase que ressoaria por anos. A tradição é útil quando o mundo é estático, mas quando o mundo muda, é imprescindível ouvir novamente. Naquele verão, o vale viu novas construções surgirem. Não eram réplicas exatas do túnel, mas variações adaptadas. Passarelas cobertas, galpões com melhor orientação, pilhas de lenha elevadas do chão, telhados projetados para o vento e não apenas para a chuva. Ninguém apontou o dedo, ninguém zombou. O inverno havia exercido seu severo ensinamento. A história do túnel se espalhou sem alarde, não como uma lenda heróica, mas como um conselho prático e um alerta. A história era contada em torno de mesas humildes, enquanto ferramentas eram afiadas ou lenha era cortada sob o sol de verão. Havia um homem, na crista da montanha, diziam, que entendia que se manter seco era mais importante do que se manter aquecido. Com o tempo, essa noção criou raízes profundas. As pessoas começaram a debater camadas, transições, espaços intermediários, sobre não confrontar o vento de frente se ele pudesse ser desviado, sobre minimalismo energético, conceitos que hoje chamaríamos de design passivo, mas que naquela época eram simplesmente bom senso forjado pelas duras realidades da vida. O homem continuou morando na crista da montanha, alheio à busca por reconhecimento. Todo outono, quando o ar voltava a cheirar a ferro e as folhas ficavam quebradiças, ele desenrolava a lona e verificava os postes. Alguns vizinhos subiam para ajudar, não mais movidos por curiosidade, mas por um respeito tácito. O túnel foi erguido rapidamente por mãos que agora entendiam o propósito de cada nó. E quando o inverno retornou, porque sempre retorna, o vale o encarou com uma nova atitude, sem arrogância, sem terror, com preparação. O riso fácil havia sido substituído pela observação cuidadosa. A lição final não era sobre túneis, lonas ou mesmo lenha. Era sobre a disposição de parecer ridículo enquanto se constrói o necessário. Trata-se de compreender que a ferramenta mais valiosa na fronteira, e além dela, não se compra nem se herda, mas se cultiva. É a capacidade de visualizar o problema antes que ele cause danos, de escutar o ambiente em vez de impor costumes a ele, de aceitar que a natureza não se conquista, mas se compreende. Anos depois, quando alguém via outra pessoa realizando uma tarefa estranha antes do inverno, já não ria com tanta facilidade. Lembrava-se do homem na crista da montanha, recordava-se do túnel e se perguntava, com renovado respeito, se não estaria testemunhando outra ideia que ainda não havia aprendido a decifrar. Porque, num mundo em constante mudança, quem observa sobrevive, e quem ousa construir silenciosamente aquilo que, quando chegar o momento crucial, os salvará, vive melhor.